Oi, seja muito bem-vinda ao programa Autismo e os Florais. Aqui nós falamos sobre os benefícios dos florais no autismo. Eu sou Sara Roder, terapeuta floral, e o tema do nosso vídeo hoje é sobre a importância de você, mãe, tratar o seu filho autista ou a sua filha e a sua família com os florais. Nesse vídeo, eu não vou te ensinar receitas prontas de florais, mas eu vou te ensinar como você, mãe, pode aprender a ajudar o seu filho, tratar do seu filho autista com os florais de forma natural, sem efeitos colaterais, para que ele, você e sua família possam ter mais saúde e qualidade de vida. E se você ainda não me segue aqui no meu canal do YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever para receber os vídeos semanais que eu deixo aqui explicando para você como você pode aprender a fazer o uso dos florais no seu filho autista e receber de imediato os benefícios. Algumas mães confundem acreditando que apenas profissionais da saúde ou terapeutas podem tratar da saúde do seu filho com os florais. Porém, o médico que desenvolveu esse tratamento, um médico inglês, Dr. Ba, ele não patenteou, de forma que ele deixou acessível para que qualquer pessoa possa aprender a fazer a manipulação, escolher a combinação das flores, preparar a fórmula, e é o que eu tenho ensinado também para as minhas alunas. Elas mesmas aprendem a fazer a manipulação da fórmula para tratar do seu filho ou da sua filha autista. Também elas aprendem como cuidarem de si e da família. Essa tem sido a minha realidade. Na minha família, todos fazemos o uso dos florais, inclusive, principalmente, eu e meu filho autista. E talvez você esteja se perguntando, mas Sara, qual a diferença entre os florais prontos que se compram em drogarias ou fórmulas que a gente pede para fazer a manipulação nas farmácias? Pois bem, os florais prontos que você compra em drogarias são fórmulas prontas como, por exemplo, florais para ansiedade, florais para o sono e outras fórmulas. Mas essas fórmulas são preparadas de uma forma generalizada e não específica. Lembra? Se você já assistiu outros vídeos meus, eu sempre explico que todos nós somos únicos. Os autistas também, não é porque são do espectro autista que eles são todos iguais. Cada autista tem a sua característica de personalidade. E precisamos aprender a olhar para isso. Por exemplo, uma das minhas alunas já comprou fórmula pronta de florais para o seu filho autista antes de conhecer o meu método. Não funcionou, não resolveu. E ela ainda me disse que ele ficou pior. Pois bem, uma fórmula pronta, generalizada, claro que não vai resolver. Por quê? O filho dessa minha aluna, a característica da personalidade dele, ele é uma criança que tem a tendência de ser uma criança medrosa, uma criança insegura, ansiosa, tendência a guardar muita angústia. E justamente por ela ser uma criança insegura, ter vários medos, isso era o motivo de causar muita ansiedade, muita inquietação. E aquela fórmula pronta não abrangia essa necessidade. Claro que não ia resolver. Então ela aprendeu no meu método como manipular, como preparar uma fórmula específica para as necessidades do filho autista. Dessa forma, agora ele é uma criança muito mais tranquila, muito mais calma, dorme melhor. Por quê? Fez efeito. Atingiu a necessidade em cima das características da personalidade dele. Não basta apenas comprar uma fórmula para a ansiedade, mas é preciso entender o que está por trás, o que está realmente causando a ansiedade na criança. E eu tenho ensinado às minhas alunas a conhecer melhor os filhos, entender melhor os seus medos, as suas inseguranças, entrar no mundo imaginário deles, fazer essa ponte de conexão, viver aquele momento do imaginário com eles. Dessa forma, você vai entender muito
o que se passa na mente, no mundinho do seu filho autista. E é muito mais fácil de você entender por que em determinadas situações ele age com determinados comportamentos. Aprendendo isso, você vai aprender como preparar uma fórmula específica para as necessidades específicas do seu filho. E também você pode me perguntar, mas Sara, quais os tipos de florais que existem? Eu já ouvi falar em florais de Saint-Germain, florais de Bach, florais da Califórnia, florais do Havaí, florais de Minas. Realmente, existem muitos tipos de florais. Mas o pioneiro foi o Dr. Bach. Então, os florais de Bach foram desenvolvidos pelo médico Dr. Bach na Inglaterra. E depois dele, outros pesquisadores pesquisaram plantas de outras regiões. E por que é tão importante você saber disso? Porque você mesma pode aprender como preparar a fórmula dos florais para tratar seu filho autista, você mesma e até a sua família de uma forma natural, sem efeitos colaterais, tendo muito mais saúde, mais qualidade de vida, ajudando, auxiliando no desenvolvimento, no tratamento do seu filho ou da sua filha autista. Você também pode aprender como fazer a manipulação na sua casa, preparando aquela fórmula específica para qualquer momento de necessidade do seu filho. Por exemplo, subitamente ele tem uma crise de ansiedade, ou fica nervoso, ou fica muito agitado. E naquele momento, você mesma pode aprender a manipular, ao invés de depender de uma farmácia, onde você vai fazer o pedido da manipulação da fórmula. Se a farmácia tiver muitos pedidos para atender, ela pode demorar até 2, 3 dias para fazer a sua fórmula. E você vendo o seu filho necessitado, sendo que você poderia de imediato acudi-lo naquele momento. Tudo é questão de ter conhecimentos, de aprender como. E o maior benefício de aprender como tratar e ajudar o seu filho autista com o tratamento dos florais é poder se livrar de medicações fortes que trazem tantos efeitos colaterais e ter ele, você e a sua família uma vida muito mais saudável e equilibrada. Você, mãe, sabe o quanto pode ser desgastante a dedicação sua no tratamento do desenvolvimento do seu filho autista. As idas e vindas nas terapias, talvez a falta de paciência do seu esposo com o seu filho, as noites mal dormidas e fazendo uso dos florais, tudo muda nessa rotina estressante. E por que os florais trazem tantos benefícios assim? Porque eles agem nas emoções e nos sentimentos do seu filho autista e da sua família. Como eu tenho falado há pouco nesse vídeo, cada um de nós somos únicos e temos as características próprias da nossa personalidade. Sendo assim, os florais vão trazer muitas vantagens. Por exemplo, agindo de forma positiva em quem, na família, tem muita falta de paciência. E o seu filho autista precisa que você e sua família tenham muita paciência. Também ajuda para quem na sua família for muito irritado e nervoso. Ou para alguém da sua família que for disperso, desatento. Ou para pais muito severos, que acreditam que a forma de resolver a educação dos filhos é na chinelada ou nos gritos. Também para mães que são muito tímidas ou não conseguem se expressar quando o assunto for defender o seu filho autista, seja na escola, seja dentro da família ou em qualquer outra situação. E dessa forma, fazer algo pelo filho também vai ajudar a tratar dos medos e inseguranças do seu filho, ajudando você a trazer ele para a sua realidade, ajudando ele a se expressar melhor na comunicação, ajudando no sono para que ele durma várias horas na noite, também ajudando ele a aceitar novas regras e
se situar melhor em novas situações, em novos ambientes. Mas Sara, e se eu não quiser fazer o uso dos florais para o meu filho e para minha família? O que pode acontecer? Muito provavelmente você vai precisar de medicações fortes para ajudar o seu filho autista a dormir melhor. Mas nem por isso significa que ele vai conseguir dormir melhor. Por quê? Já se sabe que o que normalmente causa insônia ou dificuldade de dormir nas crianças autistas são medos e inseguranças que eles vivem durante o dia, que eles sentem durante o dia. Isso sim reflete na noite de sono deles. Ou seja, é preciso tratar as emoções e os sentimentos do seu filho autista, deixar isso em equilíbrio. Consequentemente, ele vai poder dormir muito melhor. E como? Muito provavelmente, ele vai precisar usar medicações fortes para a ansiedade, sendo que o que normalmente é a causa da ansiedade? Medos, inseguranças, angústias, incertezas. E se você não tratar a causa da ansiedade do seu filho, não há medicação forte que seja suficiente para eliminar a ansiedade dele. E por aí vai. Além do que, todas essas medicações fortes causam vários efeitos colaterais. E o seu filho, a sua filha autista, provavelmente vai encontrar dificuldade em contar, em explicar para você os efeitos colaterais que ele estiver sentindo. E por onde eu vejo que as mães de autistas mais erram nesse sentido? Acabam delegando o tratamento do filho autista aos profissionais de saúde ou terapeutas, sendo que você mesma pode aprender como tratar, como cuidar do seu filho autista, fazendo o uso dos florais. Como eu já disse em outros vídeos, claro, sempre integrando o tratamento dos florais com as outras terapias necessárias. Mas você mesma pode fazer muito pelo seu filho, aprendendo a usar da forma correta os florais. Como tem sido com as minhas alunas. Aprenderam como e agora tratam dos seus filhos autistas e também da própria família, de uma forma natural, sem os efeitos colaterais. E como eu organizo essas orientações para as minhas alunas? De tempos em tempos, eu abro vagas para o meu curso, onde eu ensino as minhas alunas como aprenderem sobre os florais e como prepararem a fórmula para tratar o seu filho e a sua família de uma forma natural, sem os efeitos colaterais. E quando é melhor para se fazer o uso dos florais? Sempre que necessário. Aqui em casa, todos nós usamos todos os dias. Ou você pode optar por uma fórmula especial em uma fase de transição do seu filho. Por exemplo, quando ele for iniciar uma nova terapia, ou até mesmo caso surja alguma situação de bullying na escola. E como usar os florais? Caso o seu filho não aceite fazer o uso, talvez por causa da sensibilidade do paladar. Mas antes de eu te explicar como, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, clica aqui, se inscreve para você receber muitas dicas e orientações sobre como usar os florais. E voltando à dúvida, se ele não quiser fazer o uso dos florais pela sensibilidade no paladar, ou talvez por simplesmente não quiser facilitar o tratamento, você pode preparar o floral para que ele faça o uso na bebida preferida dele, no suco preferido, ou até mesmo nas frutas, no iogurte, enfim, em coisas que ele gosta e que ele não vai se importar de fazer o uso do floral. Mas Sara, e existe alguma exceção em que usar florais não é bom? Talvez, por exemplo, se o meu filho estiver fazendo uso de medicações fortes ou até mesmo um tratamento com antibiótico e anti-inflamatório. Não! Os florais são tão maravilhosos que você pode fazer o uso integrando com outras medicações, qualquer que for. Claro que o ideal é que durante o tratamento
o seu filho vá substituindo as medicações fortes pelos tratamentos naturais, pela terapia com os florais. Mas, caso ele, por exemplo, tenha desenvolvido alguma comorbidade, onde ele precise fazer o uso de uma medicação controlada, como, por exemplo, toque, transtorno bipolar, borderline, depressão, então ele vai precisar fazer o uso da medicação controlada. Nesse caso, os florais vão integrar junto com o tratamento, vai diminuir os miligramas da medicação forte, consequentemente, diminuir os efeitos colaterais. Então, até nesse sentido, os florais são maravilhosos para serem usados. Mas, antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma dica muito legal para você. Se você está me assistindo no YouTube ou no Face, aqui abaixo do vídeo tem um link de um outro vídeo onde eu dou detalhes sobre as medicações fortes, os efeitos colaterais, como substituí-las com os florais. Ou, se você está me assistindo no Insta, rola aí para baixo do meu feed e você vai encontrar esse vídeo aqui. E se você não está inscrito ainda no meu canal, clica aqui abaixo, se inscreve, um beijo e até o próximo vídeo.